Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band. E hoje, gente, uma convidada muito especial que justifica o protagon grego, aquele que não esmorece diante das adversidades, sendo protagonista da vida, do tempo e das coisas, com ela, Maria Adelaide Amaral, ela que é escritora, dramaturga. Gente, olha, é um privilégio hoje aqui no Humana Ideia receber você, Maria Adelaide, canta história, que alegria, viu? Obrigado. Prazer todo meu. Alegria imensa, primeiro porque eu precisava de uns 30 programas para dar uma introdução à sua história, porque é tão especial, com tanta cultura, tanta arte. Você fez quantas novelas, Maria Adelaide? Quantas novelas? Não, a novela dá para contar. É? Novela dá para contar. Eu fiz... Quer dizer, eu fiz também colaboração várias, né? Mas vamos Sim, dizer assim... como coautora, né? Vamos ver assim. Foi novela mesmo, novela. O que eu mais fiz foi minissérie, né? Minissérie, né? Porque foi Anjo Mal. Sim. Foi Tititi e Sangue Bom e A Lei do Amor. Nossa. Tudo sucesso, né? Foi. Sim. Foi bastante, foram bastante bem. Principalmente Anjo Mal e Tititi foi um arraso, foi um arraso, foi realmente. Sim. Mas também Sangue Bom foi bem e tal. Agora, o que eu mais fiz foi minissérie. Sim. Eu escrevi, comecei pela Muralha, né? Não, essa que marcou a época, né? Muralha, depois Os Maias, depois A Casa das Sete Mulheres. Um clássico também. Um Só Coração, Juscelino, JK. Sim. Também adoro JK. E aí foi também Queridos Amigos e Dalva Erivelto, que eu adorei fazer. Essa Dalva foi Erivelto. fantástica. Dalva Erivelto, adorei Fantástico. fazer. Adorei. É um resgate histórico mesmo. Foi. E tem uma coisa interessante que eu vejo nas suas obras, né? Não só na literatura, dos livros que você lançou. Você também é prêmio Jabuti, né? Que ano que foi o seu prêmio Jabuti? Foi 86. 86 com Luísa. Não, eu recebi em 87, alusivo 86. Sim, foi com Luísa. Com Luísa, né? De amor, que é o nome da minha filha. E assim, além da sua literatura, das suas obras, não só aquelas que foram para televisão, mas também tem teatro. Muito teatro. Muito teatro. Tem muito né? teatro. Acho que boa parte da sua concentração literária foi no teatro, né? Ou não, estou me equivocando. Não, eu acho sim, que foi principalmente no sim. teatro, até porque na literatura eu nunca tive tempo disponível. Eu estava tão assoberbada pelas coisas, pela televisão, pelo teatro, que eu tinha muito pouco tempo para literatura, mas gosto de escrever literatura. Eu escrevi pouca literatura para o meu gosto. Agora, a maior parte das minhas peças foram publicadas, né? Que é uma coisa legal. Sim. Mas assim, eu comecei com Resistência, Bodas de Papel, depois Ossos do Ofício, Chiquinha Gonzaga, que foi um musical sucesso. maravilhoso. Sim. Ficou 4 anos em cartaz, foi Sim. maravilhoso, lá no Teatro Popular do SESI. Depois de Braços Abertos, que foi outro grande sucesso com o Juca de Oliveira e a Irene Ravache. Maravilhoso. Foi maravilhoso, com a direção do Posse. De Braços Abertos, depois Electra, que eu fiz uma adaptação do Sófocles, depois Querida Mamãe, com a querida Eva Vilma, e a mais querida ainda, Eliane Jardine. Sim, né? Muito amiga minha. Sim, sim. Depois Intensa Magia, com Mauro Mendonça, Maurão, um querido também. Inseparáveis, novamente. Grande ator, né? Grande ator. Inseparáveis com Irene Jussara Freire também. Aí é tanta coisa que eu esqueço. Tem coisa que eu esqueço, sim. Realmente, né? Não, e a sua... Mademoiselle, que eu não posso esquecer, sim. Que é sobre a Chanel, com a Marília Pera, que também foi um estouro assim, de bilheteria. Pera, foi nossa, uma gigante, maravilha. Né? Uma atriz incrível. Aí foi para Paris, convidada lá pela Maison Chanel, pelo Karl Lagerfeld vestiu dos pés à cabeça. Ficou encantado com ela. Ela posou para a revista Paris-Match. Paris-Match é uma das mais importantes revistas francesas. Capa dupla. Página central, página dupla. Ela de Chanel com as 3 modelos. No estúdio, lá no ateliê da Chanel mesmo, da Rue Cambon, que é o primeiro dela, com ela nas escadarias. O Karl Lagerfeld ficou doido por ela, ficou doidinho por ela, adorou. Imagina, até porque... Ela estreou no Teatro Champs-Élysées, e eu vi fazendo lining lá na fila, eu vi a Charlotte Rampling,
É, foi. E era falado em português, mas com legendas em francês. Legal. Era bem legal. Eu vi foi assim, e aí começaram a sair as críticas. Eu falei, meu Deus do céu, eles vão cair de pau em cima de mim porque eu não sou francesa. Sim, o francês tem isso, né? Tem essa coisa de se apropriar, né? Eu estou me apropriando de um ícone francês, né? Em tempos não tão distantes, Maria Adelaide, a gente sabe que esse país passou por uma idiotização cultural sem precedentes. Nossa Senhora, uma demonização da arte, da cultura. Que é isso? Tudo que respirava essa ideia do diferente parecia que era coisa de outro mundo. E artista virou palavrão, né? Sim, e a sua luta histórica como artista, né? E também como artista, como escritora, sempre foi pela cultura. De inocular o prazer da leitura. Como é que você vê isso agora? Você acha que isso nós vamos demorar muito ainda para dissolver? Um pouco. Nós vamos demorar um pouco, mas isso vai acabar, né? Porque as pessoas têm que entender que nós somos profissionais e que essa atividade cultural ela envolve um número imenso de mão de obra, gera milhares de empregos em todas as áreas técnicas e artísticas. Sem dúvida. E é responsável por 3 bilhões e meio no PIB nacional. PIB, lógico. Então, é interessante porque depois da epidemia, os teatros lotaram. Hoje em dia você vai ao teatro, você vê o teatro está lotado. É verdade. Eu tenho qualquer tipo de peça esgota, né? Esgota. E você vê assim o público ávido para receber, muito ávido por receber alguma mensagem, alguma coisa importante que seja para a vida dele ou para o próprio lazer, né? Perfeito. Mas não importa. Eu vejo assim o público muito ávido. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. É isso que a gente quer, né? É isso. A arte tem esse poder, né? A gente vai para um rápido intervalo. Não saiam daí nessa conversa boa com Maria Adelaide Amaral. Olha que privilégio, gente. Humana Ideia e Humano fazendo a diferença. Volta já. Humana Ideia. Voltamos já. Humana Ideia com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia, Humano fazendo a diferença aqui na tela da Band. E hoje, gente, Humana Ideia está super especial. É um privilégio para nós, para vocês que estão aí nos assistindo. Olha quem tá aqui, ó, Maria Adelaide Amaral, dramaturga, autora, com tanta arte, tanta potência. Eu tava ali te vendo agora no evento e ouvindo você falar. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez. Que você gentilmente falou, não, Fernando, eu vou lá participar do seu programa. Muito feliz, muito honrado, viu, Maria Adelaide? Mas eu tava vendo você naquele palco, eu falava no bloco anterior, e você falando sobre esse poder que a arte tem, de transformação. E tinha uma juventude te ouvindo. Eu olhava para trás na plateia, todo mundo vidrado em você. Então, eu me nego, assim como o Aldens falou, eu me nego a aceitar esse discurso, essa narrativa tão cruel de que o humano não tem mais jeito. Tem. E a arte é uma delas, né? Eu também acho. Imagina, o que é isso? Essa falência, né? Sabe, olha, eu vou dizer para você que eu já vivi o suficiente para as pessoas dizerem que era o fim do cinema, era o fim do rádio. Livro, né? O fim do rádio. Quando veio a televisão, o fim do rádio. Não foi o fim do rádio. O fim do cinema não foi o fim do cinema. O fim do teatro não foi o fim do teatro. O fim do romance não foi o fim do romance. Ao contrário, tem uma nova geração de escritores brasileiros maravilhosos, principalmente mulheres. Sim. E importantes, assim, um rejuvenescimento enorme da literatura brasileira e da literatura feminina brasileira, principalmente a literatura feminina. Sim. Apesar que os livros que elas escrevem não são romances femininos no sentido que havia antigamente. Sim. É no sentido eles são escritos por mulheres, por isso eles são femininos. Sim. Mas eles têm uma qualidade e uma potência muito fortes. Perfeito, perfeito. E esse rejuvenescimento que você fala não só na literatura, eu acho que na arte como um todo. Na arte como um todo. Você vê novos autores, você vê essa minissérie, essa série do Os Outros, da Globoplay, que é o Lucas Paraíso, é um novo autor surgindo aí. Você vê novelas da Sete com da Rosane Schwartzman. Sim. Assim, também ela é um novo nome da televisão. Sim. Quer dizer, e como ela, tem outros autores surgindo, autores maravilhosos que estão surgindo aí, é uma nova juventude. São homens, mulheres,
E existe uma literatura negra muito importante. Muito importante. A Conceição Evaristo é um grande nome. Maravilhosa. A Djamila Ribeiro é outro grande nome. Minha colega, minha querida amiga da Academia Paulista de Letras, minha confreira, maravilhosa em todos os sentidos, porque ela é linda, ela é esplendorosa, ela é uma mulher forte. Gentil, e querida. Escreve muitíssimo bem, escreve maravilhosamente bem. E nós temos, assim, Ana Maria Gonçalves, né, que escreveu O Defeito de Cor, Eliane Cruz. Nós temos um monte, nós temos uma geração de mulheres negras, de homens também. O Itamar é maravilhoso. Estão aí, eu acho que... Tem sangue novo. Tem sangue muito importante. Eu estive numa feira de livro com o Itamar. Itamar é maravilhoso. Sentei com ele, tomar um café, e a gente falando sobre literatura, produção literária. E de uma simplicidade, né? Ele falando do processo criativo comigo, a gente fala papo de escritor, falando de processo criativo, e ele falando sobre... Ele gosta das pequenas belezas do dia a dia. E ali ele vai captando essas pequenas belezas para fazer, né, para consolidar a obra dele. E quando você fala sobre essa questão também de novos autores, rejuvenescimento, eu também me recuso quando as pessoas falam assim, mas jovem não lê. Maria Adelaide do Amaral, o que eu tenho de grupos de jovens... E tem muitos grupos de leitura de jovens. Muitos. Mano, eles são muito imagina. Sim. É que eles leem de tudo, eles fazem de tudo, eles ficam muito tempo na internet, eles ficam muito tempo nas redes sociais, mas eles leem também. Sim. Eles tem muita gente lendo, mais gente do que eu imaginava. Não tenha dúvida. E é fácil você vê nas feiras literárias, você vê a afluência de pessoas nas feiras literárias, é uma coisa espetacular. Espaço cheio. Eu estou indo agora para a Bienal do Rio, vou participar da Bienal do Rio de Janeiro, e eu vendo já os painéis, o que eu vi de jovens universitários participando, levando até a própria literatura da academia para esses espaços. E como é importante isso, né? Super importante. Até para a gente voltar a pensar. Porque eu não sei, eu tenho uma angústia que eu tenho, porque quando eu comecei o meu processo de escrita, as pessoas falam, mas você não é como você já ouviu muito mais que eu, né? Você que é uma autora bem sucedida, mas assim, mas isso não dá dinheiro. Isso não tem espaço. Vai arrumar um trabalho, né? Como ofensas, assim. E o mundo da literatura não é só uma questão de ofício ou não, pelo menos pra mim. É uma paixão. É uma paixão, é onde eu me liberto. Claro. Né? Você escreve todo dia, né? Eu escrevo todos os dias. Tem projeto novo? Tem um projeto de um filme e minissérie, né? Que é ao mesmo tempo, eu tô escrevendo o roteiro, mas ele já é pensado como minissérie, que é baseado no livro do Matheus Leitão. Sim. Filho da Miriam Leitão. Filho da Miriam Leitão e do Marcelo Neto, que ele escreve sobre os pais e sobre a prisão dos pais, a prisão política dos pais. Ditadura, né? Durante a ditadura, dos anos de chumbo. Sim. Foi em 72, mais especificamente falando. Ele ficou até a Miriam saiu depois de 3 meses, mas ele ficou 1 ano, ficou 13 meses, 9 dos quais numa solitária. Sim. Numa solitária. E ele era apenas, só para a gente registrar, era apenas um líder estudantil. Ele é apenas um líder estudantil. Sem armas na mão. Sem armas. E tem gente ainda, dentro dessa loucura que eu falava para você no primeiro bloco, Maria Adelaide, essa loucura que virou de gente com negacionismo. De falar que não houve ditadura nesse país. Não houve. Eu que digo. Você vivenciou isso. Eu que digo, meu pai do céu. Eu vi tudo. Eu vi a censura dentro de uma redação na Abril. Perfeito. Eu vi agindo a censura aqui de uma enciclopédia. Sim. Havia censura no teatro. Eu fui vítima de censura do teatro. Fui vítima junto com uma parte dos autores da época. Sim. A própria Dercy Gonçalves, que fazia aquele teatro escrachado, debochado, ela foi vítima da censura. Ela tem histórias ótimas, inclusive, que ela conta do censor, que ela... Sim. Que ele dizia que ela não podia falar palavrão, que absurdo, né? ele falou para ela quantos... Pode falar palavrão aqui? Não pode. Tem o pi? Faz o pi? Não pode falar. Não pode falar. Quantos FDP ela podia falar? Sim. Mas então, já que eu não posso falar, só me diga quantos FDP eu posso falar. É inacreditável. Aí ele falou 5. 5. Que absurdo. Aí ela abriu o espetáculo dizendo assim, olha, tem um cara aqui que ele falou para mim. Genial. Ele falou para mim que eu não posso falar FDP. Eu não posso falar FDP, que eu só posso falar 5 FDP. Mas eu não sei como é que eu faço, porque a vida inteira eu falei FDP
E como é que eu vou fazer um espetáculo sem falar todos os FDPs que eu tenho vontade? Que eu tenho vontade e que eu... Etc. No fim, ela falou uns 20. Antes do Dercy sendo Dercy, né? Dercy sendo Dercy, maravilhoso. Ai, que legal, tanta história. Gente, olha, Maria Adelaide, eu tô tão feliz de ter você aqui. Se eu pudesse, eu ficava aqui numa vigília artística com você. Mas a gente vai para um rápido intervalo. Não saiam daí. Último bloco do Humano Ideia. Humano fazendo a diferença aqui na tela da Band. Volta já. Humano Ideia. Voltamos já. Humano Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humano Ideia, humano fazendo a diferença aqui na tela da Band. E hoje, gente, para quem tá acompanhando o primeiro bloco, o segundo, quem chegou agora, ligou a televisão agora ou tá vendo pela plataforma, olha quem tá aqui comigo, Maria Adelaide Amaral, ela que é escritora, autora, dramaturga. Olha, gente, dá um busca aí que vocês vão ver na internet a obra vasta. Você também é acadêmica da Academia Paulista de Letras, né? Sou. Em 2020, que ano? De 2020 eu assumi. Ah, 2020. Eu fui eleita... Plena pandemia. Olha, na verdade foi uma coisa meio bizarra, porque eu fui eleita em 2019 para assumir em março de 2020. Então, eu assumi, no dia seguinte fechou tudo. Eu assumi no dia 12 ou 13 de março, e no dia seguinte fechou tudo. Bem nesse período. Fechou tudo. Foi assim, foi a última celebração que teve lá em muitos anos, em vários anos, né? Eu acho a academia fantástica. Fora que tem nomes excepcionais. Tem o Loyola, tem o Charlie. O Loyola, querido, você sabe que eu tive a honra de ter o prefácio do meu livro novo, Sociedade do Vazio, do Inácio de Ola Brandão. Olha que privilégio. Esse é um privilégio mesmo. É um privilégio. É um privilégio porque ele não costuma fazer isso. Sim, ele não fica fazendo isso. É verdade, me falaram. A assessoria dele falou, Fernando, ele não faz isso. Ele só faz quando gosta. Nós fizemos um trabalho, uma palestra, e eu fui debatedor na palestra, e houve empatia. Acho que é o que você sempre fala, né? Da fraternidade, da generosidade. O que a gente está fazendo nesse mundo se não for isso, né, Maria Adelaide? Pelo amor de Deus, vai. Eu vi você ali, você que é renomada, reconhecida, um trabalho, enfim, as suas obras dizem por si só, mas você com uma generosidade com aquelas pessoas, abraçando, tirando foto, e às vezes a pessoa que chega no seu patamar, muitas vezes, né, e com reconhecimento de midiático, às vezes, eu não quero tirar foto, eu não quero fazer isso, eu não quero, se negando a uma coisa que é o trabalho dela, né? Eu acho que você não tem direito de fazer isso, principalmente com o jovem. Perfeito. Você não tem direito com as novas gerações. Você não tem direito. Você quer cativar as novas gerações. Você quer que elas leiam. Você quer que elas assistam boa ficção. Você quer que elas... Aqui é sempre o meu discurso. O meu discurso que tem muito a ver com a minha vida. Eu estou onde estou porque eu lia muito, porque eu estudei muito, porque eu havia, quer dizer, as condições familiares eram péssimas, não eram nem um pouco receptivas para que eu estudasse, para que eu lesse e tal. Mas eu li, passei desde a infância lendo e estudando, e eu sei o quanto isso beneficiou a minha vida, eu sei o quanto isso beneficiou, inclusive, nutriu e alimentou a minha ficção, aquilo que eu viria a produzir depois. Sim. Então, isso que eu quero passar para eles. E eu quero passar para eles, eu queria passar para eles isso, porque eu vi que era muita gente de colégio público. Sim. E eu acho muito importante, porque, ali só era público, pouco, né? Se Sim. faz por alunos do colégio público e por professores do colégio público. E eu queria estar perto deles, eu queria entusiasmá-los, eu queria contaminá-los, contagiá-los com a minha paixão pela literatura, pela leitura e pela boa ficção. Sim. De modo geral. E certamente o fez, porque eu via o entusiasmo, os olhinhos brilhando. E como isso é o poder também da educação, né? A educação com a arte são coisas indissociáveis, mas eu falo por mim, a educação foi transformadora na minha vida e possibilitou também transformar o meio à minha volta. Mas você falou uma coisa ali entre outras tantas coisas importantes, você trouxe uma significante social muito forte para a sua obra. Porque você ficou você falou assim, o que eu escrevo são para vocês. Mas é mesmo. Para as pessoas, né? Mas é mesmo, é para elas. Sim. É para elas. Vem comigo. Vamos pensar, vamos refletir, né? Vem comigo, entendeu? Sim. Sabe, o que eu puder fazer por eles, eu farei, entendeu? Tinha uma pessoa muito emocionada, assim, do meu lado, que assistiu a Muralha inteira. A Muralha foi um grande sucesso televisivo, enfim. Um enorme sucesso. E ele estava emocionado,
Porque ele estava ali com a autora. Professor Medrado. Desculpa, Professor você Medrado. lembrou o nome. Meu Claro Deus, que a eu memória lembro. dela é incrível. É. Ele ficou emocionado. Ele estava ali, ele não estava se aguentando de emoção, assim. Então, eu acho que a arte tem essa... É isso que... Tem esse a poder. Sim, a Cora Coralina dizia isso, né? Se não for para impactar os corações, o que a gente está fazendo aqui? Esse poder mobilizador das emoções, né? É isso. Maravilhoso. A gente trabalha para isso o tempo todo. Sim. Porque o grande diferencial de uma obra de ficção é que ela quer impactar o espectador ou o leitor pela emoção, né? Ou Sim. Quer mobilizar a empatia dele. o que tá... Aquilo, quer dizer, fazer com que ele se transporte, com que ele se Maravilhoso. identifique. Sim. Que eu acho que é um exercício maravilhoso, porque Sim. na hora que você consegue fazer isso, de você se colocar no lugar do outro, você passa a ver a vida de maneira diferente. Não é só arte. Sim. Passa a ver a vida de maneira diferente. Total. Passa a olhar para o outro, passa a olhar para se colocar no lugar do outro. É verdade. E como isso nunca foi tão importante, né? Nunca, Porque nunca. Tem gente, eu conheço muitas pessoas. Olha, a língua querendo falar. Não vou falar. Mas assim, pessoas que têm uma situação financeira Sei. empoderada, um cargo importante e definem o mundo à sua volta por isso. E é muito triste, é uma visão cafona até. Porque não compreende a dificuldade do outro. Nossa. Então o outro sempre é vagabundo, é isso, é aquilo, mas não sabe da historicidade. Então quando você fala de empatia, de alteridade e repertório emocional, nunca foi tão importante, né? Isso é importantíssimo. Sim. Se coloca no lugar dele. Sim. Se coloca no lugar dele. Quer dizer, você teve sorte de ter pais, ter um pai, uma mãe, sei lá o quê. Ter uma família que te proporcionou, que te ajudou, que te proporcionou. Você nunca teve que passar necessidade. Você teve acesso à educação, você teve... Agora você imagina ele. Sim. A mãe dele trabalhava de doméstica, ganhava uma miséria diarista. Sim. Ganhava uma miséria, tomava 2, 3 condições para ir e voltar do emprego, chegava em casa, encontrava essa criança, entrega a si mesmo. E eu quero saber se você, nessas condições, também você não... Nossa. O que você seria? Sim, ou que você acha difícil, que, né? ou você acha que isso tem a ver com... porque eu nasci para... Não, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Não, você seria esse tipo de pessoa. Se você nascesse nessas condições, isso mesmo. você seria falácia, esse tipo né? de pessoa. Dessas narrativas. A falácia da meritocracia, né? Você tem que ajudar, você tem que fazer o possível para lhe dar educação e votar bem. E votar para pessoas que prezem que as políticas sociais. Sim. Isso que você falou é super importante, porque desconstrói essas narrativas de ódio. Gente que vive nesse imediatismo, por isso que eu usei a expressão, desculpa, meu caro, as pessoas que estão nos assistindo, a você, quando eu falei idiotização cultural. Mas eu não consigo achar outro nome. Não, mas é isso narrativas imediatistas, mata tudo, acaba com tudo, é tudo vagabundo, o pessoal do Bolsa Família é vagabundo, sem não sabe de nada. Não sabe de o que é a vida jamais do se outro. colocou no lugar dele, jamais foi ver onde ele morava, não tem a menor ideia. Sim. Não tem a menor ideia. Minha querida, nós estamos chegando aqui ao final do programa. É uma pena. Foi um prazer. Ai, que alegria recebê-la aqui. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Olha, humanidade. Humanideia. É a humanidade. É a humanidade que nos une. É a humanidade que nos... É o humano que nos une e é o humano que nos transforma, que nos transfigura. Então, o que eu posso dizer é que somos todos irmãos. Ai, que lindo. Somos todos irmãos. É uma fraternidade. E o exercício dessa fraternidade só vai te fazer crescer. Ai, que lindo. Me fez crescer. Qual é o tripé que você usa? Fraternidade? Solidariedade? E tem mais um. Você põe humanidade. Humanidade, solidariedade e fraternidade. Que tripé lindo. Sabe? Obrigado, viu, Maria Adelaide Amaral. Muito obrigado. Estou muito honrado de recebê-la aqui no Humanideia. O prazer foi todo meu. Porque o Humanideia foi feito para pessoas como você, que faz a diferença, que inocula bons afetos. E como você disse, resgatar em nós o humano que está em nós. É claro. Sem essas narrativas, gente, são tão cafonas. Não, essas narrativas, elas são mentirosas. Né? Não é mentirosas, elas enganosas. São falsas, elas são mentirosas, e elas são do mal, sabe? Sim. Eu não vejo, muita gente se diz, bate no peito e diz, Deus e tal. Eu não vejo Deus nessas ideias. Nessas atitudes. Eu não quando vejo desconstrói o outro, quando humilha o outro. Eu não vejo Deus, eu não vejo nenhuma boa divindade aí, nada. Minha querida, muito obrigado.
feliz da vida. Pessoal, é isso aí, ó. Humanidade, resgatar o humano em nós, bons afetos, para que a gente possa sempre esperançar dias melhores. Humanideia, o humano fazendo a diferença aqui na Band, todo domingo, 8 horas da manhã. Espero você.